Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Estamos começando em nome da NIT Quantic e de Alegrevit. Esse papo de hoje na manhã de 8 de maio de 2025. A gente falou tudo depois de ontem da vergonhosa atuação do Vasco, perdendo por 4-1 para o Puerto Cabello. Uma das maiores vergonhas da história, mais do que centenária do Vasco. Mas quantas vezes a gente repetiu esse discurso aqui? De uma das maiores vergonhas, a maior vergonha. Colecionamos vergonhas e vergonhas nos últimos muitos anos. O torcedor do Vasco cansou. E eu pergunto mais uma vez, como perguntei nos últimos muitos anos, a quem está no comando. E agora, José? O que vocês vão fazer? O que vocês querem do Vasco? Qual é a intenção de vocês? Eu falei ontem e vou repetir hoje porque acho que nós temos uma esperança. E eu sei que tem muita gente que aqui embaixo vai me criticar, mas eu falo isso e para quem me conhece e conhece a plataforma Atenção Vascaínos com o AV e com o AV+, que eu sou completamente, nós todos aqui, independentes, para dar a opinião que a gente quiser. Para mim, o presidente que estiver, o vice-presidente que estiver, o diretor executivo que estiver, é o que menos importa. Aliás, importa nada. O que nos importa é o resultado. Nos importa é o goleiro, nos importa é o centroavante, nos importa é o meia, nos importa é o técnico. Quem está fora, se puder não atrapalhar, melhor ainda. Mas acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nesse instante, porque nós temos um presidente que foi ex-atleta. Eu ontem disse que não é uma lógica quando um ex-jogador de bom nível torna-se técnico, ele ser um bom técnico. Não acho. Como eu acho que um ex-atleta de bom nível se tornar um presidente também não é algo que seja uma regra, não está na bula, acho também. Mas você pode se capacitar, principalmente para ser dirigente. Antes da eleição, 4 meses antes, Pedrinho era comentarista do Sport TV. Eleito durante 2, 3 anos com imensa justiça, o melhor comentarista esportivo. Boa linguagem, boa postura, conhecimento, bom português, capacidade de comunicação muito diferente. E justamente, não só por isso, mas também por enxergar o jogo, era um comentarista muito, mas muito premiado, reconhecido. E que resolveu, por uma vontade própria, no mínimo estranha, porque ninguém sai da força, da sólida posição onde estava, numa emissora de televisão a maior do país, que paga bem,
num nicho legal como comentarista, para trocar para ser presidente do Vasco. Pedrinho disse que era algo que ele devia ao Vasco. Mas agora, por que, Pedrinho? Por que você resolveu ser presidente do Vasco agora? Era uma oportunidade, algo ímpar. Será que não valeria a pena deixar passar mais um pouco? Ou é porque o Vasco estava indo de mal a pior e você gostaria de ser presidente? Só que havia um plano por trás. Havia. Porque Pedrinho dá uma entrevista inicialmente dizendo que não podia falar, não podia comentar nada. E em maio, exatamente há um ano atrás, entra na justiça e caça a 777. Tira a 777 do comando da Vasco SAF. A situação fica sub júdice, a preocupação em relação à questão financeira, como vai ficar, não vai ter aporte, mas a 777 pode também ir à falência e leva o Vasco junto, o buraco é muito grande. O tempo passou, o futebol, atrelado a um nome que ninguém esperava, acabou indo bem em 2024, o jovem técnico Rafael Paiva, que não foi indicado pela gestão Pedrinho, que demitiu o Boina, o Álvaro Pacheco, e colocou o Rafael Paiva de interino e o Paiva deu certo. Sem ser o querido, o escolhido. Não era ele o nome. Em momento nenhum a gestão deu a Rafael Paiva a alcunha de treinador do time principal. Todo jogo ele era cobrado. E aí, presidente? E aí? Vai ter confirmação? O Paiva, e o Paiva educadamente dizia, não, aqui internamente isso não me preocupa, eu vou trabalhando pelo Vasco. E como eu falei ontem, o discurso dos humildes, dos educados, dos carinhosos, são discursos que no futebol não valem muito. Futebol é algo muito duro, é um ramo da vida que você precisa ser firme, forte. Como dizem, precisa botar o pau na mesa. E o Rafael Paiva sai no final do ano, o Vasco fica ali na 10ª colocação, vai para uma Sul-Americana, muda-se o ano e o Vasco entra numa janela como agora, no início do ano, fraca, como foi a janela do meio do ano passado, fraca também, não conseguindo reforçar, trazendo jogadores muito de dúvida, aprovados pelo departamento de scout, o novo departamento de scout que era tido e havido porque o antigo era ruim, porque rotularam no antigo scout uma figura como sendo um cara que não conhecia, era um cara extremamente conhecido no mercado, mas era um cara que, segundo muitos, falava demais, o Vitor Bastos, mas que trouxe alguns jogadores interessantes para o Vasco. Mas ok, é do jogo, trocas. E aí vieram os scouts que indicam jogadores até então medíocres, mas são aprovados por um diretor executivo que tem toda uma fleuma, tem toda uma postura, mas que reiteradas vezes erra. E tem também o crivo do diretor executivo, ou do diretor técnico, Felipe Loureiro, braço direito do presidente, e que me parece acima do bem e do mal em relação à questão de equívocos, de erros, de posturas, como se não pudesse errar, ou se não pudesse falar que ele errou. Mas ele errou, porque ele também dá o ok. Vem a janela do início do ano e uma tragédia. Contratações equivocadas, perde jogadores, faz pressão em cima do Rony aos 44, o Vasco é achincalhado pelo presidente do Palmeiras, achincalhado pelo ex-diretor do Vasco que está no Atlético Mineiro, Paulo Brax, enfim. Brian Rodrigues não consegue vir porque é o último dia da janela, o América do México não libera, o Bruma tem tudo ok, mas prefere ficar no Benfica. O diretor executivo não viaja, e de repente viaja e vai para a Turquia. Nossa, na Turquia vamos contratar o último jogador brilhante do mundo, Lloyd Augusto, o angolano. E aí Marcelo Santana pare o Lloyd.
indicado por um, indicado por outro, é um cara muito bem referendado, um jogador que fez 5 gols em 2 anos, jogador que brigou na seleção de Angola com o goleiro, nunca mais foi convocado, mas pro Vasco vale. É igual a novela do Silvio Santos. Não fez sucesso em lugar nenhum, mas no Vasco vai dar certo. Ok. Contratamos um jogador do Krylia Sovetov, da Rússia, meia, mas o Vasco não precisa de ponta, mas ele joga de ponta. Mas ele é canhoto, ele vai chegar no fundo e vai cruzar como? Ou ele vai cair? Então ele não é ponta, ele é um armador que joga pela ponta. Não, mas é ponta. Ok. Aí o Vasco precisa de profundidade e não contrata ponta, nem para direita nem para esquerda, porque traz o português Nuno Moreira, que joga por ali, mas também é um meio armador. Quer dizer, erros e mais erros. Mais uma vez Marcelo Santana, mais uma vez Felipe Loureiro, mais uma vez Pedrinho. Porque todos dão ok na contratação. O Vasco passa por uma entre-safra em relação a novos valores. Alguns meninos surgem na base bons, mas não têm oportunidade, não são oportunizados. Muito pelo contrário, os jogadores da base do Vasco são emprestados, são praticamente doados, como Lucas Eduardo, como Matheus Ferreira, jogadores de nível. Zucarello tem que gritar na base para poder ter uma oportunidade. Lincoln faz um gol contra o Internacional em Porto Alegre, nunca mais é utilizado. A gente não dá chance àquilo que sempre foi o esteio do Vasco, a sua base. Por quê? Por qual razão? E o Sub-20 continua indo bem, o Sub-17 é campeão da Copa do Brasil e nada. A gente não anda, a gente não corre. O Vasco está estagnado. E para culminar, o Vasco toma uma goleada do Puerto Cabejo, depois de já ter perdido algumas outras para o Flamengo, jogou 4 clássicos contra Flamengo e Fluminense esse ano e perdeu 3, empatou 1 e ficou feliz porque empatou, perdeu para o Fluminense em Brasília, só ganhou do Botafogo que não ganhou de ninguém. Mas a gente é pessimista, a gente faz campanha contra. O presidente não fala no canal, porque a gente é crítico. Eu já ouvi jogadores do Vasco chateados, como a gente fala, ficam... A gente é muito agressivo na forma como a gente fala, ok? Só que ontem todo mundo perdeu pro Puerto Cabejo. E não adianta, como fez o Felipe, acabar o jogo, eu vou pedir desculpa ao torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco, Felipe, tá ouvindo desculpa há muitos anos. Inclusive você, quando não estava na gestão, era um que cobrava isso, provavelmente internamente. Alguma desculpa também de todos os impropérios e besteiras que foram feitas enquanto vocês não estavam. Só que a gestão de hoje, que bate no peito e diz que vai fazer melhor, não está fazendo. E aí que entra o meu comentário. Mais uma vez reitero, o presidente do Vasco precisa se comunicar melhor. Precisa falar com o torcedor, precisa mostrar indignação, precisa demitir mesmo que seja um amigo como o Felipe, que ontem estava na beira do campo na pior derrota da história do Vasco, uma das piores, uma das maiores vergonhas da história do Vasco. Primeira derrota do Vasco para um time venezuelano em toda a sua história. Futebol de terceiro mundo. Mas como é que ele vai demitir o Felipe, grande amigo, braço direito dele? Como é que vai demitir Marcelo Santana, amigo de curso, parceiro de curso? Presidente, mesmo que sejam amigos, tome atitudes, demita quem tiver que demitir, troque, traga gente competente e não gente somente de confiança sua, porque às vezes o de confiança não é bom. Mas no final da história é você que vai ser culpado, você que vai entrar para a história. O que aconteceu ontem em Valência, na Venezuela, é para hoje, já muita gente não está. Já mudanças radicais, mas o Vasco é lento, o Vasco é devagar, igualzinho o 777, igualzinho. A reclamação que a 777 era lenta, e era mesmo, o Luiz Melo demorava a liberar, tá tudo igual, não mudou nada, nada. O Vasco é lento para contratar treinador, o Vasco é lento para contratar jogador, o Vasco tem um diretor executivo que é uma planta, que teve que ser mexido, foi para a Turquia lá ver o Lloyd Augusto.
Mas não foi para Portugal ver o Bruma, não foi para Portugal ver outros jogadores, foi depois. Depois da porta arrombada. Incompetência, presidente Pedrinho, precisa ser premiada com demissão, afastamento. O que mais o Vasco tem é incompetência. E o torcedor precisa ouvir isso, presidente. O presidente precisa tomar uma postura, o presidente precisa botar o pau na mesa. O presidente precisa fazer alguma coisa. E não achar que o mundo todo está conspirando contra a gestão. Não está. Tem muita gente que conspira contra, eu concordo consigo. Mas a grande maioria, a imensa maioria da torcida, nós e muitos de nós, não consegue ver o Vasco assim. Tá todo mundo sofrido, presidente. Até gente que não é Vasco tá ressentida porque não gosta de ver um gigante como o Vasco assim. E eu sei que você, Pedrinho, também está. Você sofre muito por isso. Mas vai continuar sofrendo se você não colocar de lado a lealdade, a amizade, a parceria, os caras fiéis. Pare de dar oportunidade a quem apenas você confia. Procure saber se os que você confia são bons, porque no final das contas, você vai ficar sozinho, os demais não vão estar. E você, Pedrinho, não merece isso. E volto a dizer, estou andando quem seja o presidente. Falo porque conheço a figura. Falo porque sei quem é. O torcedor do Vasco não suporta mais. O torcedor do Vasco está humilhado. O torcedor do Vasco está no chão e não adianta vir com pedidos de desculpas. O torcedor do Vasco quer ação. O torcedor do Vasco quer loucuras. O torcedor do Vasco quer contratações grandes. O torcedor do Vasco quer um treinador para já. O torcedor do Vasco quer a demissão dos seus dirigentes, daqueles que fazem parte do seu futebol, por mais amigos e parceiros que sejam, presidente. Tome uma postura. Porque senão, daqui a 1 ano e meio, o senhor vai ser varrido do Vasco e vai ficar com uma imagem que você não merece, Pedrinho. Pelo grande cara que você é, e eu tô falando isso aqui do coração. E já falei aqui. Se você quiser falar no canal, fala. Se você não quiser falar no canal, não fala, não tem problema. Mas eu vou dizer aquilo que eu acho de você. Como figura. Já falei isso pessoalmente a você há 1 mês e meio atrás. Você é um sujeito do bem, é um cara honesto. Mas você está sendo incompetente no seu trabalho junto ao futebol. Está protegendo demais os seus, está sendo muito bom, está sendo muito bacana, está sendo muito correto. E o futebol não é lugar para esse tipo de gente, presidente Pedrinho. O futebol precisa ter dureza, o futebol precisa ser, sabe, malzinho, não pode ser bonzinho. Porque senão passam por cima de você, atropelam você. Não adianta ser parceiro, não adianta ser amigo se o resultado não está acontecendo. O Vasco continua sem treinador. O Vasco está praticamente eliminado na Sul-Americana, porque com essa bola e com esse clima, como jogar na Argentina? Com esse grupo de jogadores descompromissados que precisam ser cobrados e muito. Porque é muito fácil chegar na coletiva, como o Felipe disse, não houve entrega. Por que que não houve entrega? Por que que não jogaram? Por que que não lutaram? Por que não se indignaram? Precisam dar respostas. Se o Verratti falou em campo, que fale publicamente, venha a público. Diga quais são os erros, Verratti. A gente vai ouvir e vai botar pro torcedor, porque quem paga o salário de todo mundo que está dentro do Vasco é a torcida. É quem consome os produtos, é quem consome os patrocinadores do Vasco, é quem compra plano de sócio, é quem comprou pacote para ir para a Argentina. E essa galera não tem uma explicação nenhuma do que está acontecendo, do que pode acontecer. E a SAF precisa ser negociada. Peguem aviões, viajem, façam contatos, busquem isso já. Porque vocês podem estar levando o Vasco para o caminho de uma derrocada sem volta. Vocês estão prestando atenção nisso? Que não é apenas no âmbito esportivo, é no âmbito geral. Porque o Vasco é um clube desacreditado, o Vasco é um clube falido, o Vasco é um clube destruído moralmente. Tá lá o presidente Petralha, que é uma figura que todo mundo, né, sabe como é que é, no Atlético do Paraná, abrindo o verbo lá, dizendo que o Vasco está devendo, que o Vasco fez foi outra coisa, porque o RJ é só para enganar, para não pagar ninguém.
É a fama que nós criamos e não foi culpa sua, Pedrinho, foi da galera em geral. Mas que está acontecendo também na sua gestão, porque ele fala do Léo Pelé. A gente vai ver lá o plano de dívidas. Tem lá dívida com o New Old Boys. Tem lá dívida com o Casa Pia, ok, contraídas na gestão anterior, mas tem dívida com o Toluca. Tem dívida de gente conhecida. Dizem até que o Felipe está nessa lista aí de devedores. Como pode? Trabalhar no Vasco e ser devedor. O Vasco dever a ele. Né? Ser credor do Vasco. Tá errado isso. Essas coisas precisam ser esclarecidas. Fazer um balanço de 4 folhas só, dizendo que não vai ser auditado depois e que o conselho está errado. As coisas estão erradas no Vasco, presidente. E o futebol é o caminho para tudo isso, porque isso precisa mudar. Ainda há tempo. Mas precisa ser duro, presidente. E como eu disse ontem, o futebol privilegia os corajosos. Quem se omite vai pra vala. E você não merece isso. Tome uma atitude. Faça por onde? Porque os seus bens, você já falou isso claramente, estão, por exemplo, entregues por conta da recuperação judicial. É a sua vida que está em jogo, presidente. E desculpe dizer isso, mas ser presidente do Vasco não é uma tarefa fácil, mas você quis abraçar. 4 meses antes, você estava como comentarista numa vida tranquila, mas você, por algum motivo nobre, resolveu abraçar essa causa. Tem ônus e tem bônus. No momento só tem ônus. Precisa tomar já uma postura, precisa tomar já um caminho, um rumo. Vender a SAF, arrumar um investidor, buscar parcerias e demitir os incompetentes que fazem um trabalho deprimente no departamento de futebol do Vasco. Sejam eles parceiros, amigos e, enfim, quem quer que seja. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. Em nome da Nit Quantic e do Alegrevich, estamos encerrando esse Acorda de hoje.